né? Eu queria também começar o assunto aqui falando da Lei Magnitsky, né? A Lei Magnitsky é até difícil falar, e muita gente falou assim, ó, já que o Marcelo e o Bitnada vai estar lá, Hum. pergunta para eles que eles são especialistas em criptomoedas aí, se realmente aí quem for sancionado tem como o governo dos Estados Unidos tomar as suas criptos lá, o USDT, Bitcoin, ou o que Tá. ela tiver na carteira. Bom, para começar, primeiro o Bitcoin, eu acho também, concordo com o Felipe, que a gente tá não consigo enxergar o pessimismo que a galera tá. Não faz nem sentido para mim. O Bitcoin acabou de fazer 123 mil dólares semana passada É. e a galera tá pessimista, achando que já acabou o ciclo. Isso, para mim, é um sinal de que a gente não chegou no final ainda. Mas sobre a Magnitsky, assim, é muita especulação, né? Tem a galera lá, que é os caras que estão lá nos Estados Unidos, lá, que é o Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, que ficam falando Sim. a respeito do assunto com mais frequência, que tem interlocução lá com o governo americano. E eles falam que a coisa é muito pior do que o pessoal tá tentando desenhar aqui no Brasil, né? Dizer, olha, tem que fechar as contas deles sim nos bancos, senão os bancos vão se ferrar e não sei o quê. Agora até saiu decisão do Dino lá, né? Do Flávio Dino falando que não vai fazer efeito, que não vai fazer. né? E assim, eu sinceramente estou realmente preocupado com esse negócio, porque a chance de começar a piorar Vai muitas escalar. coisas aqui é muito grande. E na minha opinião, eles estão fazendo isso, aqui no Brasil pelo menos, né? Essa turma tá fazendo isso tudo por querer mesmo, tá querendo ver o circo pegar fogo. Porque para eles é uma. Porque assim, você pega assim, ó, a gente tava indo numa toada de piora muito grande aqui no Brasil, de forma geral, e o governo, do jeito que tava perdendo muita popularidade, né? Cada pesquisa que vinha perdendo popularidade. Vem um bagulho desse, fala assim, ó, não, se der merda, fala, a culpa foi do Trump lá, o Trump que sancionou o Brasil, e por isso que a gente tá fazendo. Então, Dos é um embargos bode expiatório, né? estadunidenses. Que eles chamam de bode expiatório muito pesado que eles podem usar. Então, na minha opinião, eles estão querendo mesmo ver a coisa dar merda e ferrar mesmo, e piorar mesmo, e sancionar banco mesmo. E assim, não consigo enxergar a saída que não seja comprar Bitcoin e dólar agora, né? Quem não tá fazendo isso, pra mim é doido. Essa semana mesmo o dólar foi assim que 39 ali, né? Eu falei lá no canal lá, falei, cara, dólar é muito difícil prever, né? A gente não consegue saber o que vai acontecer. Mas eu falei, cara, aqui pra mim é compra de dólar. Né? Nessa situação que a gente está com tudo que a gente pode passar pela frente, é compra de dólar. Agora, no caso da Magnite, né? Então, entendendo que a sanção é para empresas que fazem negócio com os Estados Unidos, ou seja, qualquer empresa que tenha qualquer tipo de negócio dentro dos Estados Unidos fica proibida, segundo a lei, de fornecer serviços, de prestar serviços para quem é sancionado, porque o sancionado é alguém que está violando direitos humanos, então é uma pessoa que está do lado aí dos piores párias da sociedade atual no mundo, né? Das piores pessoas do mundo. Então, assim, você não pode prestar serviço para esse cara. Tem muita gente que tá falando que estão invadindo a nossa soberania. Esse é o papo, obviamente, que esses caras estão usando para tentar ganhar popularidade com isso, porque eles não estão invadindo a soberania de país nenhum. A regra vale nos Estados Unidos. O problema é que qualquer empresa que esteja nos Estados Unidos... E é individual para uma pessoa específica. Mas ela atinge diretamente as empresas que estão fazendo trabalho com os Estados Unidos, que é praticamente todo mundo, no final das contas, principalmente os bancos. Então, assim, você tem uma lei que está penalizando um cara por uma situação específica, você pode concordar com isso ou não, isso não é a questão aqui, e a sanção vai afetar a empresa que estiver prestando serviço lá nos Estados Unidos. Aí, por exemplo, você pega o Banco do Brasil aqui, tem agência lá. E o Banco do Brasil aqui não aplica a lei, lá nos Estados Unidos ele vai ser punido. E lá nos Estados Unidos, ele não vai punir aqui no Brasil, porque eles não têm jurisdição para punir aqui no Brasil. Só que é uma coisa que, assim, cara, eu vou punir um cara aqui, ou eu vou deixar, eu vou tomar uma multa violenta lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Então, naturalmente, o que se espera é que essas empresas todas comecem a deixar esse cara de lado. Só que aí vem a nossa corte aqui, né, através do Flávio Dino, e fala, não vai poder aplicar a regra. E se isso for levado a cabo, o Brasil inteiro pode ser sancionado. Então a gente está chegando numa situação em que você pode ter 220 milhões de pessoas pagando por causa de um cara. E tá tudo normal. Tá achando isso tudo normal. Mas beleza, não vamos entrar nem nesse passo. Vamos voltar pro ponto. Bitcoin. Se ele tiver Bitcoin e se tiver numa hardware wallet com ele, não tem como tomar. Não existe ninguém no mundo que consiga tomar Bitcoin que esteja na sua carteira com a sua própria custódia. Uma hardware wallet que nem a gente tem da OneKey aqui, ó. Ó, o pessoal que tem uma dessa aqui, se o careca tiver uma dessa aqui, o que ele tem de Bitcoin não tem como ninguém tomar. Mas ele vai precisar gastar isso aqui. E para gastar isso aqui de algum jeito, ele vai ter que fazer coisas que hoje ele condena pessoas falando que é ilegal. Não é isso? Então, assim, porque ele vai ter que, se ele precisar gastar, a não ser que ele pague em Bitcoin,
né, alguém aceite prestar algum serviço para ele pagando em Bitcoin, Sim. pagando em cripto direto, ele vai ter que passar por meios que não são os meios legais, naturais para usar. Mas tomar daqui não tem como. Tomar da hardware wallet não tem como ninguém do mundo tomar. Né? Isso é um negócio legal aproveitar esse ensejo para falar sobre isso, né? Porque muita gente fala, Bitcoin pode ser. O que pode acontecer, agora, inclusive, estão tentando fazer um processo lá de sujar o Bitcoin, né? De colocar já fazem isso. Já né? faziam, mas estão querendo transformar isso numa lei agora que permite você colocar tipo um Serasa do Bitcoin. Então, cada Bitcoin ali poderia. Score, né? Um score, Esse Bitcoin aqui passou por tal lugar, então ele tem um score X. Esse Bitcoin passou por um mixer, então ele tem um score Y. Então você teria uma graduação ali de quão limpo aquele Bitcoin tá. Né? Isso já existe, já tem Bitcoin. Se você tem um Bitcoin que passa por um mixer, que você tenta depositar ele na corretora, eventualmente pode ser que a corretora não aceite. Muito provavelmente ela não vai aceitar. Muito provavelmente ela não vai aceitar. Só que estão querendo transformar isso em lei, né? E aí vem uma discussão sobre fungibilidade do Bitcoin. Quer dizer, um Bitcoin vale um Bitcoin, um Satoshi, o meu Satoshi vale igual ao seu? E aí a gente começa... Dinheiro tem o Bitcoin ele marcado assim, ele vale menos? E se ele pode valer menos, ele pode valer mais. E se um governo limpar? Se Então, for pro governo, ele é o que? Ele é limpo? Ele é limpo, quando ele passa pro governo, limpa. Você pega o ano passado... Sacanagem, né? O ano passado, o governo alemão fez um confisco de 50 mil Bitcoins, oriundos de... Não importa, eles disseram que era coisa ilegal. Então, 50 mil Bitcoins na tua mão é ilegal, porque você é bandido e tal. Quando o governo toma posse desse Bitcoin e leiloa, ele vira legal. E o governo alemão vendeu 50 mil Bitcoins em 30 dias, 45 dias no máximo. E aí é dinheiro no caixa deles inquestionável, e ninguém questiona. E até para falar disso, né? Se o Moraes, por exemplo, usar Bitcoin, imagina que ele tenha Bitcoin, e se ele usar Bitcoin para fazer alguma coisa e for detectado que aquela carteira foi dele ali. Todos os Bitcoins que estão ali poderão aí passar a ser sancionados pela própria OFAC, que já tem esse instrumento. Isso. Nossa, e poderia dizer, já existe. A OFAC pode dizer, olha, os Bitcoins dessa carteira aqui, eles não são bem-vindos. Obviamente, assim, o que a gente fala que a fungibilidade do Bitcoin, ela não é comprometida 100%, porque você depende dos mineradores, né, dos validadores, aplicarem a regra da OFAC. Então, a OFAC tem a regra lá. Tem minerador que a gente já viu o bloco saindo vazio, por exemplo, e o cara coloca lá que por regra da OFAC eu não peguei nenhuma transação, porque todas as transações que estavam aqui não atendem às regras e coisas assim. A gente já viu isso acontecer. Mas tem outros mineradores. Então tem o pessoal da Nerdmine, né? E aí são um monte de discussão que a gente tem que trazer, porque fere os princípios da centralização ou da descentralização, né? Porque ele é feito para rodar. Ele é feito para você pagou a taxa, rodou o bloco, o minerador acatou, o validador deu ok, acabou. E aí você tem mineradores que estão de acordo com a regulamentação americana, que estão de acordo com a conformidade americana ou do MiCA, né? Da europeia. E aí a gente tem que trocar uma ideia sobre isso, porque não é esse mar de rosas todos que muita gente planta, né? Como protocolo, o Bitcoin funciona lindamente, entendeu? Inclusive, o minerador ele tem o direito de ir no bloco dele, acatar ou não acatar uma transação. Mas a gente vai trazer essa discussão sempre, né, cara? Porque tem muita gente vendendo coisas que não são verdade. Hoje ainda, eu acredito que é difícil uma transação não acontecer. Porque, beleza, o minerador lá, sei lá, Marapu, não vou fazer porque eu tô de acordo com a OFAC. Mas as outras mineradoras pegam aquela transação e fazem. Eventualmente até uma mineradora solo lá. Em algum momento essa transação acontece. Né? Se tiver um minerador disposto a fazer isso e ele conseguir fechar um bloco, ele pode pegar aquela transação e fazer. Aliás, acho que até movimento de mineradores pegando transações assim. Então o pessoal fala de fazer coisas assim, né? O pessoal tá criando por ser descentralizado, você tem essa questão, né? Os outros mineradores podem não pegar aquela transação, mas se esse aqui pegar, tá dentro da regra, vai passar.